Fala aí pessoal, beleza? Ó, só avisando que hoje eu não vou dar aquele suporte para vocês à tarde, porque eu vou ter uma consulta médica, mas depois a gente continua vendo isso, beleza? A revisão que eu estava vendo com vocês, ó, eu estou dando aqui um suporte sobre potência de fração, tá? Potência de fração nada mais é do que uma própria fração elevada a um expoente, tá? Pode ser uma fração própria, fração imprópria, tá? Então eu vou falar de dois casos de potência de fração e depois eu vou falar de um terceiro caso que é regra para qualquer número que seja. Quando uma potência está elevada a uma fração, quando uma fração está elevada a uma potência, toda a fração é base. Então a base aqui não é o 2 nem o 5, é 2/5. O que significa? Significa que tanto o 2 quanto o 5 está elevado à terceira potência, ou seja, 2 elevado a 3 dá 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, e 5 elevado à terceira potência, ou ao cubo, dá 125. Beleza? Fácil essa parte e tal. No segundo caso, a gente tem uma potência também elevada, uma fração também elevada a uma potência, porém, essa fração não está dentro de um parênteses. Quando não está dentro do parênteses, somente o número que aparece elevado à potência é que vai ser elevado a essa potência. Então, nesse caso, só o 2 vai ser elevado. Então, continua sendo, né? 2 elevado a 3 dá 8, só que embaixo não tem potência nenhuma. Então, é 5. Tá vendo a diferença? Ó, aparece aqui e aqui uma diferença clara, né? Principalmente no denominador, que é a parte de baixo, de 5 para 125. Nesse caso aqui, o 2 foi elevado a 3 e o 5 elevado a 3, porque tudo estava elevado a essa terceira potência porque estava entre parênteses. No caso de baixo, somente o número 2. Beleza? Vamos falar de uma terceira fração aqui, onde a gente segue uma regra de que todo número, toda expressão, toda letra elevada a zero tem como resultado 1. Isso aqui não foge dessa regra, tá bom? Pode ser uma fração, mas se está elevado a zero, como diz a regra, o resultado é 1, sempre. Valeu? Então, gente, a segunda coisa que a gente vai dar uma olhada também é na simplificação de potência com a mesma base, lógico, tá bom? Então, se é uma simplificação, você não vai fazer cálculo. Você vai fazer um cálculo básico, mas você não vai mexer com a potência, você não vai querer saber o valor dessa potência, tá? Por exemplo, no primeiro caso, que é esse, deixa eu dividir aqui. Primeiro caso, que é esse aqui, a gente tem uma base 5. Se você tem uma base 5, você já sabe que o resultado vai ser base 5. Ó. Você só está simplificando. Agora, o que você vai fazer? Você vai usar regras que você já aprendeu para poder fazer, saber que expoente que vai estar aqui. No caso de cima, é uma multiplicação. Então, quando você tem uma multiplicação, você soma os expoentes. 2 mais 1, 3, mais 4, dá 7. Então, você guarda aqui no cantinho esse 7, tá? E aqui embaixo, você tem o 5 elevado a 6. Só que quando você tem uma fração, é uma divisão. É a parte de cima dividido pela de baixo. A de cima deu isso, 5 elevado a 7. Beleza? E a de baixo, você tem o 5 elevado a 6. Como você tem uma divisão, é só fazer 7 menos 6. O expoente é 1. Beleza? Num segundo caso aqui, ó. Segundo caso, a mesma coisa. Ah, a base é 8. Então você já sabe que a sua base vai ser 8. Tá bom? Só que no caso aqui a gente tem expoentes negativos. Como tem expoente negativo, eu vou fazer o cálculo aqui do lado para vocês verem, utilizando só os expoentes. Na parte de cima é multiplicação. Então eu vou somar. Menos 3. Para você não ter dúvida quando é negativo, coloca entre parênteses. Você vai somar esse, você vai somar com o segundo e você vai somar com o terceiro. Dentro dos parênteses você coloca o valorzinho lá, ó. 4 e aqui o menos 2. Ah, mas para que isso? Porque tem regra de sinal quando tem parênteses. E aí você precisa saber essa regra. O menos 3 fica menos 3, mais com mais dá mais aqui, mais 4, mais com menos dá menos. E agora é só você ver. Primeiro a parte de cima, quanto tá dando? Menos 3 e menos 2 dá menos 5. O 4 positivo sobrou
menos 1. Essa é o expoente da parte de cima, tá bom? Ainda não vou colocar aqui. O expoente da parte de cima você vai subtrair, ou seja, você vai ter menos 1 menos o expoente da parte de baixo. Quem é o expoente da parte de baixo? Menos 6. Ah, mas por que você colocou entre parênteses? Para não confundir com o sinal da operação. Sinal do número, sinal da operação. E aí entra a regra de sinal. Fica menos 1, menos com menos dá mais. Portanto, esse resultado é 5. Ah, onde é que eu coloco esse 5? Você coloca esse 5 no expoente. Beleza? É isso. Vai. Bom, vamos lá. Vamos para a última parte aqui do vídeo de hoje, que é sobre conversão de raiz em número inteiro com expoente fracionário. E vice-versa, tá? Eu estou começando com a raiz, aí eu vou passar depois... passar o número com o expoente fracionário, como é que transforma em raiz, tá bom? Então aqui, primeiro, você vai analisar duas coisas básicas. O expoente do número que está aqui e o índice. Esse número que está dentro da raiz, ele vira base. Obviamente, se o expoente é fracionário, ele vai ser uma fração, tá? O próprio nome já está dizendo. O número que está aqui dentro, elevando o 6, é 1, não aparece nada. Ó, no caso aqui é 3, aqui não aparece nada, é 1. Esse 1 vai em cima. O índice aqui, ó, que não aparece, eu coloquei, não precisa aparecer, é 2. Ele vira denominador. Aqui é a mesma coisa, ó. O 4 tem uma fraçãozinha. Quem está na parte de dentro de expoente fica em cima. Quem é o índice fica embaixo. Esse 81 eu preparei 3 etapas dele. Essa e essa. Tudo isso aqui é 81, ó. Então, primeira etapa, mais fácil. O 81... uma fração de expoente, aqui tem 1 elevado, né? Então 1 vem aqui e aqui 1/3. 9 ao quadrado é o mesmo 81, tá? Só que como apareceu em formato de 9, você vai usar ele como base 9. O 2, que é o expoente na parte de cima, o 3, que é o índice na parte de baixo. 3 elevado a 4 também é 81, ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Também é 81, só que como está no formato de 3, a base vai ser 3, número que está dentro. Em cima, número que está no índice, embaixo. Beleza? É isso aí. Bom, gente, vamos lá. Ó. A gente vai fazer o caminho inverso agora. Agora eu tenho um número inteiro, o expoente é uma fração. Quero transformar em raiz. Então eu sei que aqui eu vou ter um símbolo desse de raiz, né? Ó. Um símbolo desse... e aqui um símbolo desse. Vamos para os casos. Aqui é a mesma coisa. O 12, que é base, vai ficar aqui dentro. O 9, que é base, vai ficar aqui dentro. Vou deixar aquele por último, tá bom? Ó, o número que está por cima, ele vem aqui. O número que está por baixo, vem no índice. Mesma coisa. O número que está por cima, vem aqui. O número que está por baixo, vem no índice. Beleza? Aqui eu deixei esse aqui para vocês verem que existe uma condição de existência. O que é condição de existência? Uma condição para que isso seja verdadeiro, para que isso possa existir. O menor número que pode ser no índice é qual? É o 2, é o menor. E nesse caso, quem é o número que vem aqui no índice? A parte de baixo. Se a parte de baixo vem no índice, aqui seria 1. E aqui dentro ficaria 7 elevado a 2. Beleza? Como aqui o menor número não pode ser, o número aqui, o menor possível, tem que ser 2 ou mais, 2 para cima. Aqui deu 1. O que você vai colocar nisso? Que nesse caso, por enquanto, não existe solução. Porque o índice nunca pode ser menor que 2. Valeu? É isso aí.